Será que o olho do dono engorda o boi? Uau! Não! Não, mas é não mesmo, categórico, não. Mas a gente não vai acabar o vídeo agora assim, né? A pergunta, a resposta. Por quê que as pessoas falam que o olho do dono engorda o boi e eu falo que não e você fala que não? Por que não? Por que não? Na verdade é por que engorda, né? Porque antes não se sabia gerenciar a distância. E aí... Uma pergunta, por que as pessoas acham que o olho do dono engorda o boi? É máxima, né? Tem aí frases de mitos que tem por aí. O olho do dono engorda o boi. Não sei quem tirou isso. É uma besteira total. E já fez muito dano a muita gente. Você sabe que eu tinha uma... há uns anos atrás, muitos anos atrás, né? Eu tinha uma rede de material de construção. E eu lembro que eu comprei uma loja, né? Eu comprei essa empresa, comprei uma primeira loja, uma loja até bem grande. E depois nós compramos 2 lojas. E a minha mãe falava isso pra mim, né? Porque eu me dividia entre as lojas, ela falava, meu filho, você tá aí, indo de uma loja para outra, né? Você tem que ficar ali porque é o olho do dono. A minha mãe falou isso pra mim até agora, até hoje. Eu vou uma vez por semana na minha empresa, mas meu filho, é o olho do dono que engorda o boi. Não é mãe. Que engorda o boi é alfafa, não é dono. Aliás, você já viu, eu tenho um amigo que virou fazendeiro, um contador, tinha um escritório contábil e virou fazendeiro. Ele não vai na fazenda dele, não. O boi dele engorda lá, ele vai de vez em quando. Olha só, o que precisa mesmo para você engordar a tua boiada é processos bem definidos, pessoas competentes e métricas, indicadores e sistemas para acompanhar essas métricas e esses indicadores. Se você conseguir botar para funcionar um processo bem delineado, e é isso que os donos fazem, por isso que uma empresa é melhor do que a outra, porque tem processos melhores. Uma cultura para selecionar as pessoas adequadas, treiná-las, capacitá-las e monitorá-las. Criar indicadores de sucesso e métricas. Métrica e indicador são parecidos, mas não são iguais. A métrica é o como você vai medir. O indicador é o que você vai medir. Então, se você definir, porque eu já vi muita empresa com um monte de indicador que não presta, não serve para nada. Eu tinha um cara lá na minha empresa que aparecia com um monte de gráficos espetaculares e para que serve isso? Não, isso aqui mede não serve para nada. Então, assim, você tem que definir os indicadores adequados, as métricas, às vezes você pode ter mais de uma métrica para o mesmo indicador. Bom, indicador de satisfação do cliente. Você pode indicar a satisfação do cliente pelo número de reclamações por mês, pela frequência de recompra, pelo número de elogios. Tem vários indicadores, tem várias métricas para indicar a satisfação do cliente. Então, se você criar os indicadores adequados e um sistema de monitoramento que permita você monitorar, né? É importante. É importante ter um sistema de monitoramento que permita que você monitorar. É isso aí. A distância. A palavra-chave aqui é a distância. E aí você tiver as pessoas adequadas, você não precisa estar perto da boiada, mas nem... Você pode estar bem longe da boiada. Conta aquela história da White Martins. Aquela foi legal. Eu vou explicar. A gente gravou esse vídeo e quando a gente foi ver depois como tinha ficado, descobriu que estava sem bateria. A gente não tinha gravado. A bateria acabou e não gravou nada. Ele contou a história da White Martins, que eu acho que foi fantástica. Bota aí. Acho que então, porque o que acontece é o seguinte. Quando eu fui, há uns anos atrás, eu fui fazer uma consultoria para a White Martins. E uma das coisas que eu estava muito curioso na época, né, de poder entender, de poder ver, é como que uma empresa bilionária, né, do tamanho deles, a White Martins, se não me engano, hoje é a segunda, terceira maior empresa do mundo. Enorme. Tem no Brasil hoje 70% do mercado hoje de gás é deles, fatura bilhões, não milhões, bilhões de reais. E eu queria saber como que uma empresa dessa, e os donos da White Martins, eles estão, sei lá, do outro lado do mundo, né, em outra terra, nos Estados Unidos, né, lá não sei lá onde. Não é uma empresa de capital aberto, é capital fechado, e eles estão lá, os donos estão lá, e a empresa funciona, roda aqui no Brasil com não sei quantos funcionários, não sei quantos bilhões de faturamento, né? Não rouba, ninguém rouba um centavo na empresa, né? Porque os processos funcionam muito bem, a cultura é muito forte, a organização é muito forte. E essa era uma coisa que eu fui lá para ver, para aprender. Eu tinha muita curiosidade de ver isso funcionando numa empresa como ela. Isso é uma coisa legal lá. Você tem os níveis lá a hierarquia lá é muito pequena. Você tem, sei lá, 3 níveis. Você tem 3 níveis até o vice-presidente. Numa empresa desse tamanho? Uma empresa desse tamanho. Eu tenho 3 níveis lá, mas a minha empresa... Tem 3 níveis. Uma empresa... Cara, e assim... E eu acho que isso que garante também essa coisa esse modo como ele se organiza, acho que isso me garante. Você sabe que o Steve Jobs falou que a Apple era assim também? Ele falava que a Apple era a maior startup do planeta, porque
cada setor lá é uma mini equipe. A White Martins é assim. Parece uma startup. É assim mesmo. Isso dá uma agilidade danada. Startup é bom. É. Eles têm muita agilidade. E as pessoas têm muito poder de decisão. As pessoas podem decidir as coisas muito. Agora, é legal assim... E voltando aqui, os sócios estão nos Estados Unidos. Os sócios nos Estados Unidos. Aliás, a Ambev também. As cervejinhas que a gente toma no fim de semana, os donos moram na Suíça, cara. São brasileiros, moram lá. Enfim, resultando, não precisa do olho do dono para engordar a boiada. O que precisa são indicadores, métricas de desempenho e processos e sistemas de monitoramento adequados. Então as pessoas não conseguem fazer as empresas funcionarem porque, em geral, elas não têm processo, não têm sistemas, não têm pessoas. E aí não adianta o dono estar ali, tá? Não vai engordar a empresa, mesmo o dono estando ali. Se não tiver processo... Você sabe que eu conheci uma empresa dessa, você falou isso agora, eu lembrei aqui, né? Eu tinha um amigo que tinha uma empresa, era uma rede de lojas na área de som, automotivo, som para carro, para igreja, essas coisas todas. E ele ficava todo dia lá, e mesmo assim ele descobriu que ele tinha uma pessoa lá que roubou milhões e milhões dele. Olha só. E ele lá tentou olhando. Eu tenho uma pior. Eu tenho uma de um amigo meu, depois ele mudou o processo e resolveu o problema, mas ele tinha empresas distantes, empresa em Rondônia, ele morava no Rio, então ele ia de 15 em 15 dias lá. E tinha uma pessoa que roubava. E ele sabia, ele comentava comigo, ele desabafava comigo, né? Ele sabia que ela roubava? Sabia. Ele sabia que roubava e desabafava. Amigo, então ele desabafava comigo. Pô, teu fulano lá tá me roubando. Eu falei, por que você não demite? Não, se eu demitir, vai assumir outro, vai roubar também do mesmo jeito. Quer dizer, ele sabia que o roubar fazia parte da cultura do negócio dele. Por quê? Porque ele não tinha processos para eliminar o roubo. O que elimina o roubo não é você ter a pessoa tá lá. Como é que é esse amigo? Ele é roubado na frente dele. O que elimina o roubo é o processo. Hoje, quem faz os pagamentos da minha empresa não sou eu. Até algum tempo atrás, eu que tinha o cheque. Agora não tenho mais o cheque. Mas agora, tem processo. Você pode até começar no banco, para 2 pessoas para assinar. O banco tem determinados valores. O banco tem alguns mecanismos para avaliar o que está sendo pago. Quer dizer, você tem mecanismos, processos que permitem uma maior segurança, principalmente na coisa de pagamentos, que muitos empresários ficam assim, com dinheiro só eu que mexo. Não pode. E a galera tem preguiça de criar processo. Né? Ou não sabe fazer, né? A gente ensina a fazer, viu? Na empresa vendável a gente ensina a fazer. Não fazendo propaganda aqui. Mas já fazendo. Mas já fazendo. Beleza, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.